Então, vamos lá. Esse documento se chama Recomendações de Alocação de Recursos em Esgotamento diante da pandemia de Covid-19. Nós sabemos que é responsabilidade das sociedades científicas oferecer recomendações aos profissionais de saúde sobre como melhor conduzir o seu trabalho em situações excepcionais, como essa que a gente está vivendo, e que a alocação de recursos escassos, quando o sistema de saúde já superou as medidas de contingência, é um exemplo de uma excepcionalidade para a qual a gente não deseja, mas que a gente tem que estar preparado. Uma das primeiras coisas para a gente entender é o conceito de triagem, porque a gente está falando agora, em situação de crise, de um conceito de triagem que é diferente do conceito de triagem em capacidade de atendimento convencional ou em capacidade de contingência, onde triagem é um conceito que diz que é uma forma, uma estratégia da gente organizar o atendimento dos pacientes. Nós vamos alocar os pacientes conforme as suas necessidades, conforme a complexidade do cuidado que cada um precisa, mas parte do princípio que todo mundo vai ser atendido. Agora, quando a gente atinge uma circunstância em que as medidas de contingência foram superadas, aqui a gente sabe que a gente não vai conseguir atender todos os pacientes. E é nesse momento que a triagem, ela, além de organização da distribuição dos pacientes conforme as necessidades, a triagem vai ter uma outra característica, que é a de fazer escolhas ou de identificar entre esse pool de pacientes que precisam de determinado recurso, quais entre eles vão ter maior chance de sobreviver ou se beneficiar ao serem priorizados. Então, triagem para alocação de recursos em esgotamento faz parte desse preparo para o enfrentamento de uma pandemia, e esse tipo específico de triagem só é para ser utilizado quando a gente precisa escalonar o atendimento de capacidade de contingência para capacidade de crise. E o modelo teórico que a gente utilizou é o modelo teórico da CCP, que foi publicado no CHEST em 2014, foi, de novo, publicado, revisto e publicado em 2020, e o modelo é basicamente esse. Quando a gente está numa capacidade de atenção convencional, a gente consegue acomodar um influxo maior de pacientes de até 20%, sem grande comprometimento do nosso standard de cuidado. A gente aloca todo mundo, usa triagem para organizar o serviço, e basicamente não existe muito comprometimento da qualidade. Quando a gente se depara com uma pandemia ou com uma catástrofe com vítimas em massa, a gente sabe que o influxo de pacientes vai ser muito maior do que isso. E nesse momento a gente precisa, então, rapidamente desencadear as nossas medidas de contingência. A nível hospitalar, mais especificamente falando, a gente vai, então, se preparar para a pandemia, para esse influxo muito maior, adaptando a estrutura hospitalar para receber mais pacientes graves. Mas adaptar certas unidades para que elas se transformem em UTIs adaptadas, fazer o maior estoque dos insumos que vão ser mais utilizados, como medicamentos, sedativos, oxigênio, equipamentos de proteção pessoal, aumentar o staff, etc, etc, de maneira que a gente consiga, então, acomodar até o dobro, potencialmente um pouco mais, de influxo de pacientes. Agora, chega uma hora que, apesar de todos esses esforços, a capacidade de contingência não dá mais conta de um maior influxo de pacientes. Esse é o momento que a gente entra em capacidade de crise. E é esse o momento que a gente, então, passa a utilizar a triagem não só como uma forma de priorizar pacientes e organizar o serviço, mas também para fazer a alocação de recursos escassos. A gente começa a identificar quem vai se beneficiar desses recursos que não vão poder ser oferecidos para todo mundo. Em situações de capacidade de crise, muitas mortes vão ser esperadas, não só pela letalidade da doença, mas agora também por conta do colapso do sistema. Morre gente pela doença, mas morre gente porque não vão conseguir o atendimento que mudaria o seu desfecho. Aqui o imperativo ético continua sendo o de salvar o maior número possível de vidas. A gente tem esse é o imperativo ético desde o começo de uma pandemia, quando nós estamos defendendo as medidas de redução da transmissão do vírus, o objetivo é
conseguir que nem todo mundo fique doente ao mesmo tempo, para que o sistema de saúde dê conta de atender todo mundo. Então, desde o começo, a ambição é essa. Mas quando a gente está em capacidade de crise, a gente sabe que a única maneira, ou uma das maneiras da gente continuar mantendo essa ambição, é se a gente conseguir identificar quem são as pessoas com mais chance de sobreviver e evitar de alocar recursos para quem tem poucas chances. Aqui o centro da atenção ela muda do indivíduo para a população. Até então, até quando a gente está trabalhando em capacidade de contingência, quando a gente toma decisões, essas decisões elas são centradas na pessoa. Então, uma decisão, por exemplo, de não alocar um leito para um paciente ou de não levar um paciente que a gente está cuidando para a UTI, ela não tem como base a necessidade de alocar aquela vaga para outra pessoa com mais chance. Ela tem como base o que é melhor para aquele paciente. É uma decisão compartilhada entre a equipe que assiste, entre o paciente e a família. É uma decisão individualizada e centrada naquele paciente em particular. Agora, em situação de crise, a gente não pode fazer isso. As decisões, infelizmente, o processo decisório, ele muda do indivíduo para desfechos populacionais, porque agora a gente está pensando em desfecho populacional, reduzir o número de mortes, aumentar o maior número possível de vidas. Então, e a avaliação desse desempenho das estratégias também tem caráter populacional. Aqui, nosso objetivo não é acertar com cada indivíduo, a medida de avaliação não é essa, mas sim se a gente chegou no final desse processo, no final da crise, tendo salvado um número maior de pessoas. Isso soa bastante cruel e é bastante duro, e a primeira reação das pessoas é de uma certa repulsa moral até. O problema é que a ausência de um sistema de triagem, quando medidas de contingência foram esgotadas, pode ser ainda pior, porque vamos ter um aumento do número de mortes desnecessárias, nós vamos aumentar a carga de estresse moral dos profissionais de saúde, porque vai recair sobre eles o peso desse tipo de decisão, e essas decisões são inevitáveis. Se eu tenho 10 pacientes em um leito, decisões vão ser tomadas. E se a gente não tiver um sistema de triagem, a gente pode erodir também a credibilidade da atenção em saúde na medida que as decisões são tomadas de maneiras inconsistentes, subjetivas, com critérios pouco claros, e sabe-se lá critérios um pouquinho mais escusos. Então, o que eu falei para vocês até agora é a justificativa, não só o modelo teórico, do que a gente está falando por triagem, mas a justificativa normativa ou ética de se ter um modelo de triagem. E agora eu vou apresentar para vocês como que a gente constrói, quais são os elementos importantes de um instrumento de triagem. E a coisa mais importante aqui é lembrar que todo e qualquer protocolo, recomendação de triagem em capacidade de crise, quando a gente tem que escolher pessoas, esse processo ele mora na intersecção de 3 grandes aspectos. O aspecto técnico, sem a menor dúvida, e a gente está aqui para isso, mas ele tem que também morar na intersecção do elemento técnico com elementos éticos, legais e de aceitabilidade social e também de aplicabilidade. Não adianta um modelo ser perfeito do ponto de vista técnico, mas ele é tão complexo que não é aplicável na prática, especialmente numa condição de crise. Também não adianta ele ser perfeito do ponto de vista técnico e ter uma boa aplicabilidade e falhar terrivelmente quanto à sua aceitabilidade social. Então, a gente tem que entender que esse modelo mora nessa intersecção desses 3 valores e que, por conta disso, a gente vai ter que ceder um pouquinho aqui, um pouquinho ali, de maneira a acomodar todos os aspectos que são importantes na hora da construção de um documento. A gente sempre começa pelas justificativas éticas e legais. Por quê? Os princípios éticos e legais, eles não só vão fornecer os princípios que guiam, e a gente comentou já de salvar o maior número possível de vidas, mas também vão oferecer os limites da ação, até onde a gente pode ir e mesmo que critérios a gente pode ou não pode utilizar. Então, em termos de princípios, a gente fala aqui em salvar o maior número possível de vidas e em capacidade de crise, salvar o maior número possível de vidas em menos tempo e com menos recursos, ou seja, a gente vai priorizar pacientes que não só têm mais chance de melhorar, mas que vão melhorar mais rápido, consumindo menos recursos. Então, o mesmo leito de UTI, ao longo de 4 semanas, ocupado por um único paciente que precisa de muitas medidas de suporte orgânico, é menos desejável numa circunstância como essa, do que esse mesmo leito de UTI tendo sido ocupado por 3 pacientes
que se beneficiaram da UTI, que sobreviveram por causa disso, mas que melhoraram rápido e consumiram menos recursos. Eu sei que é duro, mas essa é a maneira de salvar um número maior de pessoas. Outro aspecto ético que nos guia é proteger os profissionais do peso moral e jurídico da decisão. Terceiro, transparência do processo. É muito importante a gente poder prestar contas à sociedade de como que um processo como esse ele é conduzido. E um outro aspecto importante seria que este modelo deve ser aplicado a todos, a pacientes portadores de doenças pandêmicas, mas não pandêmicas também, porque a gente sabe que o pool de vagas de UTI, por exemplo, de vagas para pacientes não COVID também estão reduzidos. Então, para a gente fazer a alocação dessas vagas, a gente vai precisar sujeitar os pacientes não COVID a esses mesmos critérios. Então, todo mundo vai estar sujeito aos mesmos critérios. E aqui, aspectos éticos e legais também vão oferecer os limites de ação. Então, todo e qualquer protocolo vai precisar estar alinhado ao ordenamento jurídico brasileiro, isso é evidente, e não vai poder, em consequência, impor nenhuma forma de desvantagem discriminatória a nenhum grupo social. Em relação aos aspectos éticos e legais, eu vou destacar apenas a resolução do CFM 2156 de 2016, porque ela nos fornece um racional normativo, que é de que nós podemos alocar prioridades ou vagas para pacientes prioritários, e essa prioridade pode ser estabelecida com base em probabilidade de recuperação. Então, nós vamos dar prioridade para alta probabilidade de recuperação em relação a baixa probabilidade de recuperação ou paciente que está morrendo. Então, essa resolução, ela nos fornece o racional normativo de que fazer escolhas baseadas em probabilidade de recuperação é aceitável. Agora, a gente contribui com essa resolução, para a aplicação dessa resolução em capacidade de crise, porque até então a resolução se aplica. Mas em capacidade de crise, a gente precisa agregar ou colocar outras duas camadas. A primeira dela é que o documento oferece critérios para a gente julgar o que é uma alta probabilidade de recuperação, e também ele diz que a decisão não é do intensivista lá na frente, mas sim a decisão ela é compartilhada na medida que ela é feita através do uso de um protocolo, que é também cuja gestão é feita por uma comissão de triagem. Então, do ponto de vista normativo, eu apresento para vocês as justificativas, e agora a gente tem que se voltar um pouco aos aspectos mais técnicos do documento. Como que a gente escolhe critérios que vão compor um instrumento como esse? Primeiro, nunca escolher um critério único, porque todo critério, por mais aplicável que ele seja, ele tem inerentemente os seus vieses. E quando a gente utiliza só um, a gente vai estar propondo um modelo que é bastante pesado em relação a alguma subpopulação ou outra. Bom, além disso, é muito importante que a gente consiga compreender os pesos inter e intracritérios. Então, não é só fazer uma colcha de retalho onde a gente coloca todos os elementos que a gente acha que contam na hora de, para a gente entender o prognóstico do paciente. Aqui a gente precisa entender, quando a gente define quais são os critérios, qual é o peso que cada um tem nessa impressão prognóstica e os pesos intracritérios também. Então, isso até é bastante complexo. E, evidentemente, que a gente quer que, no mínimo, esse modelo ele tenha um desempenho melhor que a ordem de chegada, porque se não é, então a gente continua atendendo por ordem de chegada. Então, ele tem que ser superior em alcançar esse nosso objetivo de salvar mais vidas. Em termos de aplicabilidade, ele precisa ser complexo o suficiente para oferecer alguma segurança preditiva, mas simples o suficiente para ser aplicável em condições de crise. Então, aqui a gente está tentando buscar o equilíbrio entre complexidade e capacidade preditiva, mas simplicidade, já que ele vai ser utilizado em situações de crise e de poucos recursos. Então, achar esse ponto de equilíbrio em relação à aplicabilidade. Agora que a gente entendeu quais são os princípios éticos, quais são os aspectos de aplicabilidade, quais são e como que a gente escolhe os critérios técnicos, a gente foi fazer, então, uma revisão da literatura para ver se a gente achava algum modelo que a gente pudesse utilizar como ponto de partida. E a gente escolheu esse modelo,
que foi desenvolvido pela equipe de terapia intensiva da Johns Hopkins e que vinha sendo desenvolvido há vários anos, e que o processo inicial dele contou com uma consulta pública, em que a comunidade de Maryland, nos Estados Unidos, foi consultada, foram representantes da comunidade foram chamados e consultados. Se a gente se deparar com uma circunstância de uma crise em que nós precisamos escolher quem vai receber recursos escassos, quais seriam os princípios que vocês achariam justos? E então houve essa consulta pública, profissionais da bioética, do direito também fizeram parte desse processo, e eles desenvolveram então um protocolo. E a gente gostou muito do fato de que era um protocolo que tinha contado com consulta pública e com a participação multidisciplinar da bioética e do biodireito. Então a gente utilizou isso como ponto de referência, a gente fez alguns ajustes, e em abril do ano passado a gente publicou no site da MIB, a título de consulta pública, essa versão preliminar, e a gente convidou autoridades de saúde, bioética e jurídicas a oferecerem um parecer. Então a gente enviou para vários profissionais, a gente pediu um feedback em relação a isso. E a razão pela qual a gente fez isso era buscar uma legitimidade, aprimoramento, que apenas múltiplas perspectivas podem trazer, e de fato foi a melhor coisa que a gente fez. Nós recebemos muitas contribuições valiosas que aperfeiçoaram o modelo, e a crítica mais contundente de longe foi a inclusão da faixa etária como critério. A gente, então, no modelo seguinte, ou seja, uma vez que a gente reorganizou o modelo, a gente tirou a idade como critério, não faz parte do modelo nem como critério principal, nem como desempate, e a gente trocou a idade pelo ECOG, que é uma medida de funcionalidade, que é neutra em relação à idade, e ela substitui mais ou menos em relação ao objetivo, que era justamente tentar medir alguma forma de reserva orgânica, perdão, estava me faltando a palavra, de reserva orgânica. Então a gente achou que substituía bem. E aqui a gente, nessa segunda versão, a gente deu um pouquinho mais de ênfase ao julgamento clínico da comissão de triagem também. Então o modelo atual qual é? A gente utiliza, esse é o passo a passo. A primeira coisa é a gente fazer o cálculo do SOFA do paciente. Então, o SOFA está aqui como uma medida de risco de mortalidade a curto prazo, e também porque nos ajuda a identificar o número de funções orgânicas comprometidas e o quanto de recurso que potencialmente esse paciente vai precisar. Então, conforme o SOFA, a gente aloca dentro de uma categoria que vai ter mais ou menos pontos. Quanto mais pontos, menor a prioridade. Segundo aspecto, a gente vai ver se o paciente ele apresenta uma ou mais comorbidade grave. Na verdade, a palavra certa não é grave, é avançada. Eu vou ter que mudar ali no slide. Se o paciente tem um conjunto de comorbidades que nos fazem pensar que ele, na sua condição de base, ele já caminha naturalmente para o final da sua vida, ele já está em condição de terminalidade, ele já está nos últimos 6 meses, último ano de vida. E se esse é o caso, a gente vai dar 3 pontos, ele vai pontuar. Todos os outros pacientes, independente de ter comorbidade ou não, vão pontuar 0. Só pontua se o paciente estiver em condição de terminalidade. E o terceiro aspecto seria a ECOG, que é uma medida de funcionalidade. E aqui o racional é que quanto menor a funcionalidade, menor a reserva fisiológica, para o paciente aguentar não só a doença, mas também o tratamento agressivo que muitas vezes é envolvido na internação da UTI. A gente soma os pontos dos pacientes e vão ser priorizados aqueles pacientes com menos pontos. A variação possível aqui é de 2 a 11, e a gente vai ter com muita frequência, e a gente está vendo isso agora nessa nova onda da Covid, que a gente tem um grupo muito grande de pacientes que não tinha comorbidade de base e que tinha funcionalidade plena, eles eram ECOG 0, ECOG 1 no máximo, e isso faz com que a gente tenha muitos empates em torno dos 2 pontos, ou seja, muitos pacientes com alta prioridade. Então, a gente precisa desempatar de alguma maneira, e o desempate a gente sugere que a gente leve em conta o menor score SOFA total como uma forma da gente priorizar menos quem precisa mais suporte orgânico,
e que também seja feito combinado com o julgamento clínico da equipe de triagem. E o que a gente vai levar em consideração? Coisas como o paciente está deteriorando rápido, ou o paciente não tem condição de transporte, se eu estou recebendo um paciente externo. Eu tenho um paciente na minha emergência que tem a mesma pontuação de um paciente que está lá na UPA, ou em algum hospital conveniado. Mas esse lugar onde esse paciente está, ele tem capacidade de oferecer um cuidado muito menos complexo que na minha emergência. Na minha emergência eu consigo oferecer e cuidar de uma VNI, nesse outro lugar não. Então eu vou priorizar o paciente que está no lugar de menor complexidade, para poder ajudar os dois. Então, esse tipo de leitura contextual, a gente não vai conseguir incluir dentro de um modelo de triagem. A gente não tem como dar um score que leve em consideração todos esses elementos contextuais, até porque o Brasil é um país absolutamente heterogêneo, nós temos diversas regiões com diferentes realidades, diversas complexidades, hospitais de ensino, hospitais mais simples, então a gente não vai conseguir capturar tudo em um score. Então a equipe de triagem, a comissão de triagem, vai fazer essa leitura contextual na hora de fazer o desempate de pacientes de alta prioridade. E para quem não conhece o SPICT, ele é um dos instrumentos que a gente pode utilizar para conseguir identificar a presença de uma ou mais comorbidades que colocam o paciente numa posição de estar, então, em final de vida. Porque algumas pessoas podem não ter muita familiaridade com o SPICT, a gente está oferecendo também uma tabela com um número de doenças que comumente estão associadas com uma sobrevida menor que 1 ano e que são mais prevalentes, né, para ajudar nessa identificação. O ECOG, talvez muitos conheçam, é uma escala muito utilizada para pacientes oncológicos, ela foi originalmente desenvolvida para isso, e ela busca identificar a funcionalidade que vai de 0 a 4, um paciente 0 é um paciente completamente ativo, sem nenhuma limitação, e o 4 é um paciente completamente incapaz para autocuidado, ele é acamado. Então, a gente sempre vai priorizar os pacientes com menor ECOG. E a gente pode utilizar o ECOG como, como um dos critérios do modelo, baseado nesse artigo, que é um estudo brasileiro, liderado pelo Zampieri, em que ele viu que dentre quase 60 mil pacientes internados em UTI, quando a gente o ECOG, ou a funcionalidade prévia desses pacientes, estava associada a maior mortalidade hospitalar, e que o aumento da razão de chance da mortalidade hospitalar aumentava de uma maneira relativamente linear com o aumento do ECOG, o que nos permitiu estabelecer mais ou menos, então, o peso intracritério. Então, a gente colocou o ECOG na equação e a gente estabeleceu o peso intracritério ali, a partir desse estudo. Uma vez que a gente, então, tem essa pontuação, a gente vai alocar o leito de UTI ou ventilador ao paciente com menor pontuação, e em caso de empate, como eu falei, além de dar preferência para pacientes com menos disfunções orgânicas, a gente pode levar em consideração questões como segurança local, para uso de VNI, ou KNAF, ou droga vasoativa, quando a gente está falando, claro, de pacientes com disfunções únicas, risco de transporte, disponibilidade de serviço e etc. Ou seja, existem alguns elementos contextuais que a gente pode utilizar na hora de ajudar a fazer o desempate. Bom, esse modelo de triagem que eu mostrei para vocês, ele está ainda sujeito a ajustes. Não existe modelo perfeito, não existe padrão ouro, mas é uma forma da gente começar esse processo. E mais do que isso, o modelo de triagem, ele é apenas uma das partes do protocolo, mais do que o modelo em si. Esse protocolo ele é importante porque ele, junto com a triagem, ele tem um conjunto de recomendações que são essenciais para bom uso do modelo. E essas recomendações vão envolver questões como, primeiro, esse protocolo só pode ser utilizado se nós reconhecermos que estamos em capacidade de crise, ou seja, nós superamos as medidas de contingência. Se as comissões de triagem foram formadas, se existe uma boa inter-relação das equipes de gestão de leitos intra-hospitalares com o sistema de regulação de leitos extra-hospitalar, são questões importantes. Também a gente salienta a importância
do bom cuidado daqueles pacientes que não foram priorizados. Eles precisam continuar a receber os cuidados que não estão em esgotamento e, infelizmente, para aqueles pacientes que vão morrer, eles devem receber todos os cuidados de conforto, cuidados paliativos necessários. A gente salienta muito a importância das comissões de triagem, que devem ser constituídas por pelo menos 3 profissionais experientes, 2 médicos, um membro da equipe multi, e se a gente puder incluir um bioeticista, um membro da comunidade, ainda melhor. A comissão de triagem é a tradução local do princípio de transparência e de compartilhamento de decisão. É uma forma justamente de a gente tirar o peso do profissional lá da linha de frente. E o feedback que eu tenho recebido, inclusive, de alguns lugares que estão implementando esse protocolo, é que quando essa comissão de triagem, de fato, ela é independente do médico que faz a solicitação da vaga, isso funciona muito bem. Outras medidas de boa prática é o bom registro em prontuário de todas as decisões tomadas, pontuação do paciente, etc. Próximos passos. Esse modelo, ele não é perfeito, eu não tenho a menor dúvida, mas não existe padrão ouro na área. A gente tem feito e mantido revisões contínuas do que tem surgido na literatura em relação a isso, e não existe. Não tem padrão ouro. Cada critério que se escolhe, ele vai ter as suas limitações. Então, independente do ângulo que a gente vai utilizar para avaliar um protocolo como esse, escolhas vão ser sempre imperfeitas, eu não tenho a menor dúvida. A nossa ambição é a gente conseguir acertar mais do que a gente vai errar. Esse modelo, ele deve seguir em aperfeiçoamento. Esse é um processo dinâmico e colaborativo. Idealmente, a gente deveria validar este modelo em situações reais de pandemia. Isso, infelizmente, ainda não existe no mundo, não existe nenhum modelo validado em situação de crise. A gente desenvolveu esse projeto sem que a gente quisesse ter que utilizar ele de verdade. E, infelizmente, a gente chegou aqui em Santa Catarina no ponto que a gente teve que escolher, que a gente teve que utilizar, e o feedback que a gente tem recebido do front é que ele ajudou bastante a tirar o peso das costas dos profissionais de saúde, facilitou esse processo de escolha, e a impressão que se tem é que sim, que eles... que escolhas mais racionais puderam ser feitas. A gente continua a receber feedback e existem planos, claro, de a gente poder aprofundar o estudo desse modelo e fazer as mudanças na medida que elas forem necessárias. Obrigada. Muito bem, foi uma excelente apresentação. Eu lembro que no ano passado eu participei aí por conta da Comissão de Defesa da MIB, né? Naquela fase ali que a gente estava discutindo um pouco. Eu fui vencido, porque eu achava que a idade deveria ter um peso, né? na pontuação, mas acabei também... a Lara trouxe naquela ocasião também uma percepção muito acurada, né? De que se a gente caminhasse por essa questão da faixa etária, nós iríamos ter dificuldade de obter apoio e consenso de outras sociedades médicas e mesmo na sociedade. Então, é uma percepção de quem trabalha com o assunto e tem que ser levado muito a sério, evidentemente. Aí trocou-se a idade pelo ECOG. O ECOG é um critério também bem objetivo, né? Acho que, em termos de objetividade, o ECOG e a idade são semelhantes, não tem nenhuma... São critérios objetivos. Naturalmente, a Lara mostrou o trabalho, mostrou a sistemática, o método, e vocês veem que, no final, há uma subjetividade, que é o julgamento clínico, o que enriquece, eu acredito, que a ferramenta, porque ela vem muito objetiva, com pontos, né? O SOFA, o ECOG, etc., são muito objetivos, você pontua ali e tal. Mas, no final, ou para desempate, ou para, enfim, provavelmente para desempate, né? Nós estamos falando em alocação, aí vem o julgamento clínico. E o julgamento clínico tem as subjetividades e as características de cada local, e que eu entendo também que não se consegue dar um peso aí, uma ponderação que possa vingar para todos os lugares. Lara,
é sempre um prazer ouvir você, cada vez maior. Muito, muito bom o trabalho, ah, muito enriquecedor, até um pouco assustador, mas muito oportuno. Eu tenho uma pergunta, até para poder usar isso mais. Eu queria, quando você faz aquela tabela, aquele quadro para pontuar, em relação à comorbidade, como é que isso, como é que isso fica? Quer dizer, é uma comorbidade qualquer? Você fez um comentário e eu realmente fiquei meio perdida. É uma comorbidade qualquer tipo para pontuar? Essa é uma pergunta. E a outra era quase uma reflexão. A estrutura começa a ser desenvolvida a partir de um projeto num outro país que tem uma outra sociedade do ponto de vista religioso, do ponto de vista jurídico, né? A sociedade americana o direito americano é completamente diferente do nosso, segue outra doutrina, mas isso deve adaptar isso, e você traz isso também, é muito interessante, a esses princípios jurídicos da nossa sociedade. Enfim, se você puder falar um pouquinho disso, também vai ser bem legal. Sim. Obrigada, Rosa, bom te ver, querida. Pena que a gente não pôde se ver no último congresso, é sempre tão bom se encontrar, né? É verdade. Que pena. Mas, enfim, são as circunstâncias do momento. Primeiro, em relação ao que o doutor Marcelo falou do julgamento clínico, é inevitável que a gente inclua o julgamento clínico, porque não existe como um score conseguir captar todas as nuances, as complexidades contextuais. E também porque a gente esbarraria num problema muito sério, que a gente tem um grupo de empates muito grande, os pacientes com alta prioridade são pacientes, via de regra, mais jovens, que não têm comorbidade e que não tinham nenhum comprometimento funcional, e que, por vezes, eles têm só uma disfunção orgânica, no caso da COVID, que é a disfunção respiratória. Não existe score no mundo que consiga discernir entre esse pool de pacientes quem vai ter mais ou menor chance de sobreviver. A gente até está vendo alguns scores prognósticos aparecendo, especificamente para COVID, mas eles não seriam aplicáveis no front, porque você precisaria de alguns critérios laboratoriais bem mais complexos, e no mais, a gente tem que lembrar que esse não é um modelo só para paciente com COVID, esse é para ser um modelo aplicado para todas as doenças. Então, a gente pode refinar o modelo para COVID, a gente vai começar a falhar em relação às outras doenças. Então, a gente tem uma série de desafios em ter um documento como esse, que tente cobrir o máximo possível e colocar todo mundo sobre a mesma égide, né? Submetido aos mesmos critérios. Em relação à idade, eu não tenho dúvidas, especialmente na COVID, que a idade seria o critério de maior aplicabilidade, porque qualquer brasileiro que vai fazer uma consulta qualquer na emergência tem sua carteira de identidade, não tem como você errar na coleta desse dado, você vai ter imediatamente, não custa dinheiro, e tem uma capacidade preditiva enorme. A gente sabe que o aumento da idade, especialmente nos pacientes que são entubados, a mortalidade ela aumenta incrementalmente, então seria, do ponto de vista de aplicabilidade e valor preditivo, excelente, mas falha terrivelmente do ponto de vista de aceitabilidade social. E realmente a idade não foi bem aceita, a gente não teria tido a parceria da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, a gente não teria tido o endosso da Sociedade Brasileira de Bioética se a gente não tivesse tirado a idade. Eu fiz consultas a membros do Ministério Público que trabalham com direitos humanos e eles falaram que vai ser difícil passar a questão da idade se ela for considerada um critério. Se a gente consegue inserir a idade dentro de uma avaliação clínica, um exemplo seria o índice de Charleston, onde a idade está lá, né? Então, isso já não é visto tanto como algo discriminatório. O problema é que a idade era um critério.
Então, a gente não tinha opção e foi excelente porque a gente conseguiu construir muitas parcerias importantes a partir do momento que a gente fez isso. Então, eu acho que foi uma decisão acertada, teria sido péssima ideia se a gente tivesse mantido a idade. E, de novo, quando eu falei naquele quadro de aceitabilidade social, aspectos técnicos e aplicabilidade, a gente tem que ceder aqui e ali para a gente poder ter um documento que cubra o máximo possível todas essas bases. Em relação às comorbidades, Rosa, a ideia é a gente só pontuar, independente se é uma ou várias, a gente só pontua aquele paciente que tem comorbidade avançada. Ou seja, se a gente chega à conclusão de que esse paciente ele está caminhando para o final da sua vida, ele tem uma doença avançada e antes mesmo de ele ter tido a COVID ou a exacerbação que motivou a internação do hospital, ele já teria uma expectativa menor de 1 ano ou 6 meses de vida, alguma coisa assim. Por que isso é importante? A gente não estratificou mais do que isso. Porque quando a gente estratifica demais, a gente vai começar a penalizar mais ainda, a gente vai começar a dar mais peso a pacientes que são portadores de doenças crônicas, hipertensão, diabetes, etc. E a gente sabe que isso vai acabar inserindo o viés contra certos subgrupos. Então, a população negra, por exemplo, tem uma prevalência maior de hipertensão e, por conta disso, de pior controle. Então, a gente estaria inserindo dentro desse modelo um risco maior de viés contra certos subgrupos. O que a gente não pode fazer. E na literatura, o que a gente tem visto é que, especialmente do ano passado para cá, a discussão tem sido muito menos em relação aos scores em si, os valores preditivos, mas muito mais em relação ao quanto que qualquer modelo de triagem que a gente for propor, o quanto que ele está contribuindo para ampliar as disparidades em saúde. Então, esse está sendo uma das grandes discussões, e até foi também mais uma razão pela qual a gente gostou desse modelo da Johns Hopkins, porque eles tiveram a delicadeza de perceber esse momento contextual que está fora do meio de saúde, né? Eles tiveram essa leitura social, né? E no Brasil isso também está muito forte. Então, a gente tomou cuidado de fazer isso. Então, a gente não quer exagerar ou inserir viés no sentido de não priorizar, né, de priorizar subgrupos que tenham menos prevalência de certas doenças crônicas. Então, então, seria isso. Em relação ao outro país, como início, sim, não tem dúvida, a gente não tinha muita coisa aqui no Brasil como ponto de referência, mas pelo menos eles tinham um método que começou com esse tipo de preocupação. E a gente passou esse modelo preliminar por juristas, pelo povo da bioética, e eles ajudaram a gente a fazer esse refinamento, tanto que a idade caiu fora, era aceitado lá, inclusive era proposto pela comunidade de lá, que os jovens tinham que ter mais chances, eles diziam isso era um valor ético deles, mas que aqui no Brasil não rolou. Então, de certa maneira, houve aí uma adaptação já, o que coube lá, não coube aqui. Sendo bem mais ambiciosa, o que a gente quer é que a gente não teve tempo, a pandemia bateu na nossa porta, veio que nem uma onda, levou todo mundo, mas a minha ambição é, sim, começar a construir um documento mais da base da pirâmide, quem sabe a gente fazer um processo semelhante de consulta ao público e ver como que a gente pode ajustar, mas a gente não vai conseguir fazer agora que a pandemia já está aí, né? Então, agora a gente precisa ter alguma coisa, né? E já está ajudando, o feedback que a gente está recebendo é bom. Como eu disse, não é perfeito, não é perfeito, eu sei que tem muitas imperfeições, mas é o melhor que a gente consegue agora e já está ajudando. É melhor do que nada. Ok, Lara, obrigado por ter compartilhado o teu conhecimento conosco. Eu ia fazer 2 observações. Primeiro, que no rol das entidades apoiadoras, talvez fosse interessante, num certo momento, eu sei que o caminho é difícil, que a gente pudesse adicionar ali tanto a AMB, parece que você já está providenciando isso já está em andamento, você pode comentar, e o CRM, né? O Conselho Federal, o CFM, perdão, Conselho Federal de Medicina, que também traria um apoio importante a esse tipo de iniciativa. E a segunda observação, ainda nessa linha,
a gente foi aprendendo ao longo dos anos que é importante se ter uma proximidade junto às esferas jurídicas, seja ela a justiça em si, mas o Ministério Público, principalmente, porque nós não estamos isentos de que, mesmo seguindo todas estas recomendações contidas nesses critérios, que são inegavelmente muito apropriados em várias frentes, mas é preciso se fazer também um convencimento da esfera jurídica, porque eu acho, de certa forma, inevitável, eu tenho certeza, que alguns pacientes ou familiares poderão contestar o critério utilizado, por que o paciente dele foi preterido, o familiar dele foi preterido em relação a algum outro, e isso muitas vezes acaba sendo judicializado. E aí precisa ter não só toda essa argumentação muito bem estabelecida, como fazer uma aproximação junto às esferas da justiça para que eles entendam a natureza destas recomendações e eles sejam, antes de mais nada, apoiadores e não acusadores no momento em que isto eventualmente vier a ser questionado. Uhum. Sim, obrigada. Excelente oportunidade da gente falar sobre isso, porque essa questão jurídica, sim, é uma das coisas que mais nos preocupava desde o começo. Primeiro, em relação ao CFM, a gente encaminhou para o CFM o documento e a gente está aguardando um posicionamento, né? A gente encaminhou já há algum tempo e a gente está aguardando. Seria ótimo se a gente pudesse ter, que eles fossem signatários de alguma forma desse documento. A associação, a AMB já é signatária, então, e a gente sabe disso. Quarta-feira eu estava presente na reunião e eles aprovaram por unanimidade assinar esse documento, isso muito nos honrou. Em relação ao Ministério Público, eu tenho aqui alguns exemplos. Eu lembro que quando a gente estava construindo esse documento, eu encaminhei para alguns membros do Ministério Público aqui de Santa Catarina e eles olharam, eles deram recomendações e eles passaram esse documento para o Ministério, para membros do Ministério Público a nível nacional, para que eles tomassem ciência da presença desse tipo de documento. Aqui em Santa Catarina, inclusive, o Ministério Público estava cobrando da Secretaria de Saúde estadual um posicionamento. Eles queriam saber como que essas escolhas diante das filas, né, de pacientes esperando a UTI, como que isso estava sendo gerenciado. E foi, entre outras coisas, por conta de uma cobrança do Ministério Público que a Secretaria de Saúde, então, recomendou que a gente se utilizasse esse documento que é capitaneado pela AMIB. Então, o Ministério Público está cobrando. A impressão que eu tive quando eu conversei com eles era de que o interesse deles não é crucificar a classe médica, muito pelo contrário, o interesse deles é que se tenha um processo transparente, né? E eu acho que o foco deles é até os gestores públicos, enfim, talvez alguma coisa a ver com a condução do enfrentamento da pandemia. Então, eu não percebi absolutamente nenhuma hostilidade, muito pelo contrário. Aqui em Santa Catarina, já algumas demandas aconteceram já, não tanto pelo uso do protocolo, mas porque que ele foi para o UTI e o meu familiar não foi, e o posicionamento dos juízes tem sido de que não cabe ao juiz esse tipo de definição, essa é uma definição que é técnica, então a gente já teve algumas situações que isso aconteceu aqui em Santa Catarina. Mas eu não tenho a menor dúvida que a gente precisaria que... e durante a confecção do documento, teve um juiz, um jurista especializado em direito médico, e ele foi tão generoso com o tempo dele, que ele dedicou para me ajudar com esse documento, que até o português, meu português, ele corrigiu, assim, então ele só, aqui não é esta, é essa, então até isso ele fez, então ele não escreveu o documento, mas ele refinou bastante, ele olhou com muito carinho a argumentação, especialmente a bioética e do direito.
Então, nesse sentido, eu sei que a gente está apresentando um trabalho sólido, mas seria excelente, claro, se a gente tivesse um ok mais oficial por parte do Ministério Público. Eu não tenho a menor dúvida, mas eu acho que esse documento nos coloca numa posição muito melhor do que antes, na medida que a gente colocou as claras como que isso pode ser feito, e toda transparência é melhor do que fazer as coisas em segredo. Então, a gente está numa posição muito melhor. A gente estava mais vulnerável a esse tipo de demanda antes do que agora. Um outro aspecto que eu achei muito interessante também, que a Lara coloca nesse documento, tira um pouco, alivia um pouco o peso moral, né, da decisão ficar exclusivamente com o médico, né, ou com a equipe que está assistindo ali, o que realmente, vocês imaginem que é um fardo muito pesado, né, principalmente agora que também os ombros para onde esse fardo poderia recair são ombros de pessoas que não estão muito habituadas, às vezes, com esse tipo de situação, com esse tipo de prática, né? A gente está recrutando todo tipo de médico disponível para poder trabalhar nessas unidades que foram ampliadas e realmente querer que esse tipo de pessoal, de capital humano, que já não tenha muita experiência, ainda tenha que tomar decisões e ficar com o peso dessa decisão, realmente é muito forte isso. Então, acho que isso ajuda também a compartilhar um pouco esse peso moral, né? Isso eu achei muito interessante. Doutor Marcelo, de tudo que a gente alcançou, eu acho que o feedback que a gente tem recebido é esse. As pessoas estão se sentindo gratas no sentido de ter um ponto de amparo, um ponto de referência para tirar esse peso. Então, o fato de a gente ter conseguido trazer alguma forma de alívio para quem já está um ano enfrentando pandemia, já está tão exausto, só isso já vale super a pena. Assim. Então, a gente já se sente bastante gratificado em ter conseguido oferecer pelo menos isso. Muito bom. A Lara, ela fez uma apresentação, acho que há umas 2 semanas atrás, ou 3, junto com a doutora Suzana Lobo, no Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, né? Foi no CONAS ou no CONASENS? Os dois estavam. Os dois conselhos estavam, e lá ela teve a oportunidade de mostrar esse trabalho. Como que foi a repercussão, Lara? Porque ali é o pessoal realmente que está ali, que organiza o serviço no campo. Sim. A recepção foi boa na reunião, né? O que eu não sei é o quanto que aquela reunião em si colheu frutos no sentido de facilitar a capilarização, a divulgação desse documento e a aplicação ou a incorporação desse documento pelas secretarias municipais e estaduais. Eu acho que tem um elemento político, claro, talvez uma barreira aqui, que quando uma secretaria de saúde recomenda o uso desse tipo de protocolo, de certa maneira ela está dizendo, ela está reconhecendo que chegamos no ponto do colapso, né? E nem todo mundo está disposto a fazer isso. Então, eu acho que uma das grandes barreiras tem sido a questão política também, né? Eu posso estar completamente errada, mas a gente tem várias barreiras. Essa é uma delas, sem a menor dúvida, né? Uma outra frente que seria muito interessante também, por exemplo, nós aqui que trabalhamos no ISG, são hospitais regionais do estado de São Paulo, né? Também tem hospitais também no Rio, mas particularmente no estado de São Paulo, esses hospitais são são referenciados, são hospitais regionais que atendem uma região de saúde. Então, a gente recebe pacientes referenciados através de uma central que é a CROSA, aqui em São Paulo, que é a central que faz a regulação das ofertas do serviço de saúde. Então, já vem ali, preciso de vaga de UTI, paciente com Covid e tal, aí passa para o núcleo interno de regulação do hospital, tem vaga, não tem vaga, se tem vaga, vem. E às vezes, quando você acha que naquela triagem
você acha que não é um paciente que seria mais adequado, ou qualquer coisa assim? Se a central não se conforma, ela te manda como vaga zero, ou seja, você negou, mas eu estou mandando. Aí você tem que aceitar o doente. Então, esta é uma frente também interessante, né, que poderia trabalhar um pouco os seus reguladores, né, a maioria, alguns são médicos, outros são enfermeiros, mas seria uma frente interessante também para poder trabalhar e divulgar esse material, não? Não, sem a menor dúvida. E se eles não estiverem juntos no processo, vai desandar. A experiência que a gente teve aqui em Santa Catarina, os hospitais que isoladamente utilizaram o protocolo, o Hospital Universitário, o Hospital da Unimed, o Hospital da Unimed aqui, o Hospital da Unimed de Joinville, eles fizeram um trabalho extraordinário e eles disseram que ajuda bastante. Quando a gente precisa colocar esse processo para fora, para nível de regulação, a gente enfrentou algumas dificuldades. Não houve um preparo ou um treinamento apropriado para a equipe da regulação, nem todo mundo ali da regulação conseguiu comprar o projeto, infelizmente. A gente estava num contexto político de troca de governador aqui, então foi meio confuso, e o que acontece é que se o regulador ali acha que é mais importante tirar aquele doente de baixa probabilidade de recuperação lá daquela maca da UPA para colocar no hospital só para desocupar ali a emergência, ele vai fazer isso e ele não vai entender, você pode explicar quantas vezes você quiser, que ele não está contribuindo para o nosso objetivo de salvar mais vidas, mas é muito desgastante, assim, todo dia eu ligava e perguntava, tem certeza que não tem paciente com maior prioridade? Eu dava uma olhada na lista junto e não sei o quê, mas era sofrido. Se a regulação de leitos não comprou a ideia, não foi treinada e não está sendo cobrada para implementar o protocolo, é difícil. As pessoas têm prioridades diferentes, elas acham que tirar o paciente dali é prioridade, não salvar mais vidas. Impressionante, como às vezes é difícil. Eu acho que é um longo caminho para ser percorrido, mas pelo menos a gente já consegue ter uma narrativa mais comum, né? Eu queria dar só uma palavrinha aqui de registro, né? Enfermeira Jéssica. Enfermeira Jéssica, primeiro parabenizar, né, pela valia do conteúdo, né, muito importante. Eu, como estou ali na UTI, a gente vê todos os dias, às vezes um médico falando assim, não, temos que tirar esse paciente lá de Iguape, porque lá o oxigênio está ruim, é jovem, está numa máscara de 15 litros, e ainda não foi para o tubo, está nisso, naquilo. Então, a importância de se basear um pouquinho melhor para a gente saber, ainda mais para nós que estamos numa região bem pobre do estado, inclusive de recursos e também de profissionais, porque nós já temos dificuldade, mesmo trabalhando um ano na UTI Covid, ainda a gente acaba escorregando em algumas questões muitas vezes, e imagina num PS em que a rotatividade da equipe é grande, então não se tem os profissionais mesmo habilitados para estar trabalhando nessa linha de frente. Então seria de grande importância mesmo a equipe do NIR estar bem inteirada, né, desses protocolos, subsidiado para saber quem vem para nós e tem essa oportunidade a mais, né? Então, bem bom mesmo essa apresentação. Doutora, obrigada aí pelo convite. Doutora Rosa, que está sempre inteirando a gente nessas questões também. Eu que agradeço, Jéssica. Um outro grande desafio desse protocolo é justamente lá na emergência, na UPA, de um lugar de menor complexidade. A gente não vai conseguir fazer o SOFA direito, por exemplo, né? Como é que eu vou colher creatinina e tal. E uma outra dificuldade que a gente tem observado na prática é as pessoas colherem os dados corretamente. Então, o ECOG parece uma coisa tão simples, mas se as pessoas vão lá para a família, ele fazia tudo sozinho, e a família diz, não, ele se virava bem, e você coloca ali o ECOG 0 ou 1. Não é assim que faz. Então, tem que colher o dado direito. Se o dado não é colhido de uma maneira apropriada, se a pessoa não é treinada para colher o dado corretamente, vai ser todo mundo prioridade, porque todo mundo diz que seu avô de 90 anos fazia tudo.
E quando a gente vai esmiuçar melhor, fazer tudo o quê, quando, com que velocidade, o que ele não consegue fazer mais, você consegue estratificar melhor a funcionalidade, e aí você consegue fazer uma coleta de dados que vai te subsidiar melhor. Então, assim, é muito complexo, gente, as barreiras são muitas, mas eu acho que, de novo, a gente conseguiu avançar bastante, e sempre tem um elemento pedagógico, né? São pessoas que estão utilizando instrumentos, vendo que a gente tem como fazer isso melhor e etc, né? Então, a gente sempre tenta ver o lado positivo também. Mas obrigada, querida. Queria agradecer novamente a generosidade da Lara, que esteve aqui conosco, compartilhando esse conhecimento importante. Seguimos em frente. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Um grande beijo para você. Tchau, Rosa. Bom te ver, querida. Tchau, gente. Tchau.